Abra sua Bíblia, enquanto os irmãos estão com as mãos erguidas. Pode ficar sentadinho para não atrapalhar a visão das irmãs. No livro do Eclesiastes, capítulo 3, o verso de número 11. Eu não sei se para você esse texto é um texto conhecido, mas o fato é que para mim ele é um texto bem conhecido. Ele está inserido naquela passagem quando o escritor de Eclesiastes fala sobre tempos para tudo e para todas as coisas. Mas esse texto, Eclesiastes 3:11, todo mundo achou? Se você não achou, vai aparecer aqui na tela para você, já está aparecendo. O texto diz assim: Ele fez tudo apropriado ao seu tempo, e também pôs no coração do homem o anseio pela eternidade. Nas traduções mais antigas, fala, Ele colocou no coração do homem a eternidade. Nessa tradução, na Nova Versão Internacional, diz que Ele colocou no coração do homem o anseio pela eternidade. Só que ele fala, mesmo assim, ele não consegue compreender inteiramente o que Deus fez. Mesmo assim, ele não consegue compreender de modo pleno o que Deus fez. Vamos orar? Senhor Jesus, que a Tua santa palavra possa falar no nosso coração nessa manhã. Eu sei que o Senhor já falou pelos louvores, que é a palavra cantada, a palavra que nós dizemos no louvor. Mas eu quero te pedir que nessa hora, o Teu Santo Espírito tire do nosso coração, da nossa mente, tudo que bloqueia, tudo que impede a gente de compreender essa palavra. E que essa palavra seja uma palavra de vitória, seja uma palavra que toque, que se aprofunde em nosso ser, porque nós precisamos do Senhor, nós dependemos do Senhor. Portanto, eu oro no nome de Jesus e te agradeço, e todos digam amém, amém. Eu coloquei o título para a gente conversar hoje, como temos pensado a eternidade, como você pensa a eternidade. E eu começo com 3 perguntas para você, não precisa você responder, logicamente, em voz alta, mas para você pensar. Você tem o costume, às vezes, de pensar a respeito da eternidade? Às vezes você pega, ou se pega, melhor dizendo, pensando, poxa, a eternidade é logo aí. Daqui a pouco acontece, daqui a pouco chega. A segunda pergunta, você crê que exista ou existe uma eternidade? E o que é eternidade para você? Essas 3 reflexões. O que é eternidade para você? Você para pensar na eternidade? Você crê que existe uma eternidade? E eu não sei se você concordará comigo, mas eu acredito que nós pensamos ou não pensamos na eternidade do jeito que a gente deveria pensar. Acredito que de um modo geral, olha, são poucos que vão atingindo essa sabedoria, como o salmista disse, de contar os seus dias de tal maneira que eu encontre sabedoria para a existência. São poucos. A maioria das vezes, a nossa mente, ela é direcionada, e ela está sendo direcionada, e ela está baseada em conjecturas humanas mesmo. Infelizmente, nós temos os nossos pés, meus irmãos, fincados apenas no hoje, apenas no dia de agora, no nosso presente, na vida que se vive. Prova disso é que nós nos preparamos para ser o melhor em tudo, ou pelo menos tentamos nos preparar para ser o melhor em tudo. Nós queremos ser o melhor professor, o melhor aluno,
o melhor advogado, o melhor jornalista, o melhor músico, o melhor pastor. E não que eu ache que isso é problema. Eu não acho que isso é problema. O grande problema, e não que eu acho que isso é errado, agora o grande problema é quando se deseja isso apenas pensando nas coisas dessa vida. E quando se negligencia por completo aquilo que nós deveríamos de verdade dar valor, buscar, inclinar-se diante daquilo, buscar de todo o coração, como a Bíblia diz. Eu não sei, às vezes eu fico pensando, e de verdade você pode achar assim, poxa, mas o pastor fala isso meio que numa ação de julgamento. Não, tudo que eu falo pensando em mim. Tudo que eu prego pensando em mim. Porque eu aprendi desde novo, desde garoto, de ouvir pastores, e você já ouviu o teu pastor pregar aqui, o pastor Ivaldo, dizendo que a nossa mensagem, ela é primeiro dita a nós. A revelação primeiro é a nós. Mas eu penso que nós temos investido pouco tempo ou tempo nenhum nas questões que têm um vínculo com a nossa espiritualidade. Eu penso que nós temos investido pouco tempo nas questões que vão de fato impactar a nossa eternidade. Aquilo que nós vamos viver na dimensão depois, que nem Carlos Moisés canta, além do Rio Azul, do outro lado do Jordão. Nós nos esquecemos que a nossa vida, ela é absolutamente passageira. E que desse lado aqui da dimensão da eternidade, desse lado da eternidade, tudo passa muito rápido. O tempo voa. Lembra daquele comercial da poupança Bamerindos? Quem é dessa época, hein? O tempo voa, mas a poupança Bamerindos continua numa boa. E aí vocês fizeram eu lembrar, aliás, eu me lembrei, Marcelo, que um dia eu fui fazer um casamento de sopetão. Eu cheguei na igreja do Ferrazópolis e o pastor Bispo não estava bem de saúde. O casamento da Maria e do Marino. E quando eu cheguei lá, Laerte, o pessoal falou, pastor, você vai ter que fazer o casamento. Meu Deus do céu, eu não preparei nada. Me arrumaram um paletó tipo do Mário Fofoca, que ficou todo deselegante. Lipe, eu fui fazer. E aí, na hora que eu estava lá, eu estava nervoso. Não sabia o que eu ia dizer, e eu me lembro que eu falei isso: o tempo passa, o tempo voa. E o pessoal falou, não, ele não vai falar isso. Eu falei, mas a poupança Bamerindos continua numa boa. E se você me perguntar por que eu falei isso, de verdade, eu acho que foi puro nervosismo. Não tinha nada a ver com o contexto em si, não tinha nada a ver de casamento. Mas eu penso que essa vida passa muito rápido, e olha o que diz o salmista, que alguns o nomeiam a oração de Moisés, no capítulo 90, no versículo 9 e no versículo 10, quando ele fala assim: todos os nossos dias passam debaixo do teu furor e vão-se como um murmúrio. Olha que coisa interessante, como um murmúrio os dias passam. Os anos da nossa vida chegam a 70 ou a 80 para os que têm mais vigor. Entretanto, são anos difíceis e cheios de sofrimento, pois a vida passa depressa e nós voamos. Nós nos esquecemos também, eu fico pensando esquecemos do que Pedro, apóstolo, ele afirmou. Quando Pedro, ele lá na sua primeira epístola, no capítulo de número 1, no verso 24 e verso 25, olha que Pedro disse: pois toda a humanidade é como a relva, e toda a sua glória é como a flor da relva. A relva murcha e cai a sua flor, mas a palavra do Senhor permanece para sempre. O que Pedro está dizendo aqui, dentro da sua forma direta de ser, Pedro está dizendo o seguinte: na vida tudo tem prazo de validade.
Na vida tudo passa, tudo absolutamente passa, inclusive os nossos dias. E Pedro está dizendo: o que permanece, o que fica, o que sobra, e não no sentido pejorativo do que sobra, mas o que é importante que resta, é a palavra de Deus. E ela é a palavra para o hoje e para sempre. E é justamente isso que eu e você deveríamos buscar dar valor. E aquilo que eu gosto de dizer sempre aqui, sempre repito, sempre repetente nessa fala, quando eu digo assim, que é o que nós temos de encontro como peso de eternidade. E diante disso eu fiquei pensando assim, meus irmãos, o que eu e você devemos pensar a respeito disso? E a lição para a gente, a lição de casa para mim e para você, é que nós temos realmente sim, nós temos que pensar como é a eternidade. A lição que eu coloquei, como que nós temos pensado a eternidade. Coloca aí para nós, Shelinha, por gentileza. Como que nós temos pensado a eternidade? É uma reflexão, é uma pergunta. Eu me lembro que uma vez eu estava com a minha esposa, lá na sala de casa, falando sobre a morte, e sobre a nossa morte, sobre a necessidade de se preparar, que a gente precisava fazer isso, aquilo, e de repente, eis que surge o Super Guilherme. E o Super Guilherme chegou e disse assim para nós: "Oh, que conversa boba é essa de vocês dois?" E foi um senhor pito. "Que conversa boba é essa de vocês dois, pai? Ô mãe, que história é essa?" E eu disse para ele: "Filho, é a história mais real da vida, é o que existe de mais puro, de mais real para nós." Mas eu me lembro que o sentimento dele foi um sentimento só de doer o coração na possibilidade de uma imaginação, ou de imaginar o pai e a mãe morrendo. Mas a grande verdade é essa: o que nós vamos fazer? O que nós pensamos da eternidade? Como que nós concebemos a eternidade? E eu fiquei pensando que pensar a eternidade pode nos levar a muitas reflexões. Muitas reflexões. Aí é bom que se diga, essa mensagem não é da morte que eu pensei, tá? É outra coisa. Aconteceu essa semana, mas não é aquela mensagem. Mas a gente pode ser levado a repensar a nossa vida quando nós encaramos a eternidade. Nós repensamos a nossa vida, repensamos a nossa relação com Deus. A eternidade tem esse poder de fazer a gente repensar: como que eu estou me relacionando com Deus? Qual a importância de Deus na minha vida? Qual a importância da minha esposa na minha vida? Qual a importância dos meus filhos na minha vida? Como eu estou vivendo? Qual a importância da vida na minha vida? É a pergunta. Você vai entrando por esse caminho, e o caminho vai abrindo, e tem muitas perguntas. E essa semana, por coincidência, eu acredito que não seja tão coincidência, eu estava lendo um devocional cujo título era assim: "Para onde você está indo?" Um devocional de um autor que perguntava: para onde você está indo? E nele, no devocional, esse autor, ele colocou, ele citou, ele escreveu coisas valiosas e importantes a respeito da eternidade. Coisas que eu reconheço, como eu disse no início para vocês, que às vezes nós não damos o devido valor, a devida atenção, ou então nós as desprezamos por alguma razão, por medo, como eu dei o exemplo do meu filho. Para com isso, deixa essa conversa para depois. E nesse devocional, esse autor, ele colocava algo tão óbvio. A frase dele era marcada por coisas óbvias, mas que eu e você muitas vezes nos recusamos a enxergar o óbvio. E o que ele dizia era o seguinte: que cada dia que passa, cada manhã que aparece e o dia que se fecha, nós estamos nos aproximando, esse dia nos aproxima do nosso último suspiro. E o Caio usou essa expressão aqui hoje, achei interessante: suspiro. E cada dia que passa, esse dia vai nos aproximando da nossa última batida do coração. Ou seja, cada dia que passa, você está caminhando
para um portal, que o nome desse portal é eternidade. Cada dia. Alguns, como o pastor Ivaldo, ele costuma dizer quando ele faz o ofício fúnebre da fila invisível, alguns estão mais na frente deste caminho e não sabem, porque ninguém sabe. E às vezes alguns que são velhos estão dizendo, eu estou mais próximo, mas não estão, porque não sabem. E nesse devocional, esse autor dizia que na Bíblia Sagrada existem quase 500 referências a respeito do céu. E que no Novo Testamento, ele menciona mais de 300 vezes o tema a volta de Jesus. E que esse tema, a volta de Jesus, é mencionado em 23 dos 27 livros do Novo Testamento. Ou seja, é um tema extremamente importante. E cerca de mais ou menos 50 ocasiões que eu e você somos exortados pela Bíblia Sagrada a estarmos prontos para encarar a eternidade. E aí eu me lembro que esse autor, ele disse o seguinte: se quantidade é uma prioridade, então a vida depois dessa vida é uma questão crucial para Deus. Se a quantidade de informações, de falas, de posicionamentos é prioridade, então a vida depois dessa vida, com certeza, ela é uma questão crucial para Deus. E quando eu li o devocional, eu comecei a me questionar. E o questionamento que eu fiz, gente, e eu fiquei pensando, antes de me questionar, eu fiquei pensando, essa deveria ser uma questão crucial para mim também. Se essa questão é crucial para Deus, isso deve ser questão crucial para nós. E aí eu comecei a refletir. E aí lembra que eu disse para vocês no início, eu não estou olhando para vocês. Porque alguém que olha para o lado de fora, sem olhar para o lado de dentro, corre o risco de sempre estar equivocado em relação ao caminhar com Cristo. Não dá para você ficar só julgando as pessoas para o lado de fora. Você esquece de olhar para o lado de dentro. E a grande tendência do ser humano é sempre olhar para o lado de fora. Olhar para o irmão, olhar para a irmã, olhar para a pessoa que caminha com você a jornada. Mas eu fiquei pensando, por que nós vivemos tão alienados a isso? Por que nós ficamos tão obcecados com o nosso presente? E nos esquecemos completamente que essa obsessão pelo presente, faz a gente esquecer e nos afasta daquilo que tem sentido real diante de Deus, o que dá sentido à nossa vida. Por que eu e você negligenciamos tanto o que transcende a nossa vida nessa dimensão? Por que nós negligenciamos tanto? Por que nós nos distraímos tanto com o nosso cotidiano? E nessa distração com o cotidiano, nós nos esquecemos de buscar aquilo que carrega propósito e profundidade de sentido. Por quê? Por que acontece isso com a gente? Por que nós esquecemos tanto, absolutamente disso? Eu fiquei refletindo a respeito disso. A minha reflexão, ela começou nesse sentido. E aí eu fiquei pensando, então se é assim, Deus, responder como eu tenho pensado a eternidade, pode se tornar uma questão e um exercício extremamente difícil para a gente. E eu digo que pode se tornar um exercício difícil, meus irmãos, por conta da nossa insistência. Escuta o que eu estou dizendo para você, por conta da nossa insistência em esquecer, em apagar da nossa memória, da nossa mente, a existência e a realidade disso. E aí eu também fiquei pensando, eu fiquei viajando essa semana, e não apenas esquecimento, mas existe por parte de alguns, e eu não sei se eu poderia colocar só por parte de alguns, ou talvez por parte de muitos, o medo da eternidade.
Tem gente que tem medo de morrer. Eu conheço uma pessoa que congregou aqui com a gente, ela não está aqui nesse culto, que ela dizia assim que ela tinha medo de morrer. E eu ficava indignado. Você é uma mulher de Deus, você louva a Deus o tempo inteiro, como medo de morrer? Mas olha que engraçado, o medo não era da morte, da eternidade, o medo era de ficar lá no caixão e os bichos comer o corpo dela. Olha que engraçado isso. Os bichos comer o nosso corpo é o menor problema de todos os problemas que a gente pode ter com a eternidade. Isso não é problema. Mas muitos carregam medo da eternidade porque não sabem o que os aguarda na eternidade. Esse é o grande medo. O que me espera na eternidade? O que me aguarda na eternidade? E eu fiquei pensando que o novo, isso vale para tudo, né? O novo, o desconhecido, ele gera isso na gente. Quando você tem que sair de uma posição que você se julga estar confortável e ir por outro lado, ir para outro lugar, isso gera um medo na gente. Por isso que eu acredito que talvez essa seja uma das razões que o ser humano ele tem mergulhado de cabeça e com todas as forças nessa vida temporal e passageira. Toda dedicação. Toda dedicação. Eu lembro que um dia perguntaram, eu já citei isso aqui também, para Rubem Alves, o que ele achava da morte. E ele respondeu assim: eu tenho pena de morrer. Pena de morrer. E esse pena de morrer, na minha visão, é exatamente isso. É porque você acha que aqui é tudo bom. E de verdade é. Para quem tem Deus na alma, no ser, respeita o seu próximo, respeita as suas relações, procura viver da melhor maneira possível, é alguém que carrega dentro de si uma fé inabalável e uma certeza de que a vida é dom de Deus, ela é preciosa, é bom mesmo viver. Mas não é isso que vai mudar. Não adianta a gente achar que viver com toda essa intensidade, se vivermos assim, ou vivendo assim, será possível a gente interromper a viagem do homem, de todos nós, rumo à eternidade. A grande verdade é que eu e você, nós estamos caminhando para a mesma direção. Nós rumamos em direção à eternidade. E eu gosto de pensar que nós rumamos em direção aos braços do Eterno, diante dEle, para viver diante dEle. Eu estava lembrando que um dia eu li uma coisa que alguém disse assim, que toda a saída, e aí eu até mudei um pouquinho, ele fala toda a saída, eu acho que talvez a saída, talvez alguma saída, mas saídas, né? Ele coloca toda a saída, implica em deixar para trás um lugar conhecido, experiências que funcionam e certezas que foram conquistadas. Por isso que eu falei o talvez, porque tem gente que não dá, a vida do cara é ruim, ele precisa mudar, ele deseja mudar. Se bem que tem pessoas que não querem mudar mesmo quando estão no ruim, mas por isso que talvez esse autor tenha colocado toda a saída implica abandono de um lugar conhecido, em experiências que funcionaram e que funcionam, e certezas que foram conquistadas, porque toda saída nos coloca distante daquilo que nós achamos ser seguro. Ele dizia mais que toda saída implica na aceitação de uma experiência de despojamento, ou seja, uma experiência que nos confronta com o inédito, com o novo, com o diferente, com o inesperado, e é justamente isso que nos causa medo. E para alguns, pensar na eternidade gera exatamente nele esse sentimento
É semelhantemente a esse sentimento de sair de um lugar daqui para outro lugar. O medo da mudança, o medo da saída, o medo da transformação, o medo do abandono do que se vive, ou daquilo que é para você um espaço nessa dimensão e nesse tempo, o que você tem como propósito. Mas o texto que eu li com vocês no começo, o texto do Eclesiastes, ele é muito claro. Deus colocou em nós o anseio pela eternidade. Eu já ouvi alguém dizer que esse anseio, essa eternidade que Deus colocou no coração do homem, é uma prova de que o homem não consegue se encontrar sem Deus. Deus deixou um buraco nesse coração, deixou uma peça faltando nesse quebra-cabeça, que só pode ser preenchido com Deus. E o texto é claro, Deus colocou no nosso coração, na tradução antiga, a eternidade no coração dos homens. Ou seja, portanto, o nosso destino é a eternidade. Eternidade que Deus preparou. Mas presta atenção, eu não estou dizendo destino sobre aquela mística humana. Eu estou dizendo destino é o lugar que você vai chegar. Quando você sai daqui e fala, eu vou para Batatais, qual é o seu destino? Batatais. Então Deus deixou a eternidade no coração, no nosso coração, esse anseio que é um destino, é onde todos nós vamos chegar. Isso não é invenção de mente religiosa. Isso não é, de forma alguma, um mecanismo mental, espiritual, para aliviar a nossa dor. Não, isso é uma verdade, uma realidade que não tem como nenhum ser humano do planeta Terra que viveu, que vive e que viverá fugir dela. É uma realidade. Essa é a realidade. Mas talvez você possa dizer assim, poxa, mas falar de eternidade e pensando que ninguém foge dela, talvez ela ganhe uma conotação de coisa ruim, de negativismo, mas não é. Sabe qual é o problema? É que nós não conseguimos ter a certeza e não conseguimos nos convencer da certeza, no caso, da convicção que Paulo apóstolo se deixou convencer. Nós não conseguimos pensar como Paulo. Capítulo 1 de Filipenses, no verso 21 até o verso 23, olha o que Paulo diz. Ele diz assim, porque para mim o viver é Cristo. Se existe graça, se existe alegria, se existe fonte de contentamento na minha vida, é porque eu olhei para ela de uma forma diferente. Eu estou olhando para ela pensando que viver aqui é Cristo. Paulo está dizendo isso e ele diz mais. E o morrer é o quê? Lucro. Olha que lindo, gente. E agora olha o que ele vai dizer. Caso continue vivendo no corpo, terei fruto do meu trabalho. E eu já não sei o que escolher. Estou pressionado pelos dois lados. Isso é lindo demais. Você pode falar, o pastor está viajando. Desculpa a brincadeira, problema teu. Deixa eu viajar. É brincadeira, tá? É só para quebrar o gelo, que às vezes vocês estão tão quietinhos, eu acho que vocês estão me enganando. Que nem a minha professora falava, vocês estão acordados, dormindo com os olhos assim, ó. Um mecanismo que vocês descobriram, já sei como eu vou enganar o pastor Cássio. Eu vou ficar assim, olhando para ele, num olhar bem assim, 43, e dizer, estou acordado, mas lá dentro você está no profundo sono. Brincadeira também. Mas eu acho muito lindo isso, porque mostra a experiência e a maturidade de um ser humano que é falível como eu e você. E ele fala assim, eu estou pressionado dos dois lados, porque eu tenho o desejo de partir e estar com Cristo aonde? Na eternidade, o que é muito melhor. Contudo, é necessário por causa de vocês que eu permaneça no corpo. Olha que lindo.
Na perspectiva divina, na vida, tudo tem um tempo determinado. É isso que diz o Eclesiastes. Eu não li o primeiro versículo do capítulo 3, mas se você lembrar, é isso, tem tempo para toda ocasião, tempo de plantar, tempo de colher, tempo de nascer, tempo de morrer. Para Deus, a perspectiva divina, tudo tem um tempo determinado e uma ocasião certa para todas as coisas. E o certo é que eu e você, nós estamos, cada dia que passa, mergulhando na eternidade, mesmo sem compreender inteiramente o que Deus faz, porque é isso que Deus disse a respeito de você e a respeito de mim. Nós não compreendemos o que Deus faz. E aí eu termino, a minha conclusão é uma conclusão lógica e óbvia, quando eu afirmo para vocês que nós somos criados, ou fomos gerados, ou fomos feitos à imagem e à semelhança de Deus. Mas eu penso, meus irmãos, que existe em cada um de nós uma vontade inquiridora. O que é isso? Uma vontade de querer saber as coisas, inata. O que é isso? Vontade inquiridora inata, pastor. É que nós nascemos com isso. É uma vontade de inquirir, que nós nascemos com isso, por ser essa imagem de Deus, de um ser que pensa, de um ser que raciocina, que nós temos essa vontade de descobrir as coisas relacionadas às realidades eternas. Mas eu penso também que nós só podemos encontrar a nossa plenitude quando nós conhecemos o nosso Criador. Ainda que o ser humano, ainda que o homem, ele faça de tudo para negar o seu destino como local de chegada, lembra disso? Ainda que o ser humano faça de tudo para negar o seu destino, que é a eternidade que Deus colocou no coração dos homens e do homem, como diz a Bíblia Sagrada. Mas ainda assim, eu creio que nós possuímos um impulso profundamente enraizado e compulsível para transcender a nossa mortalidade e tentar descobrir o sentido da nossa existência. Paulo apóstolo, naquele tema conhecido, que foi campanha que Deus inspirou a Jô para esse último encontro que nós tivemos do mês missionário, Paulo apóstolo, ele diz algo importante no seu poema do amor. Ele diz que nós só conhecemos a Deus em parte. Em outras palavras, tudo que vemos é apenas um micromomento da nossa existência, frente a uma realidade de uma eternidade que nós desconhecemos. Olha o que ele diz no texto, ele diz assim, 1 Coríntios capítulo 12, o verso 13. Cadê você? Capítulo 13, verso 12. Eu estou apanhando dela, mas eu chego lá. Agora, pois, vemos apenas como... Não é isso aqui. Cadê você? Cadê você? 1 Coríntios 12, 13, eu acho que é isso mesmo. Eu acho que eu fiz confusão. Não estou achando, irmãos. Mas aquele texto que fala assim, que nós o veremos, achei, é a Bíblia, irmãos. Desculpa, que a minha Bíblia é toda anotada. Os irmãos que falam, pastor, você dá uma Bíblia, não é pecado? Não é, irmão, pode ter certeza que não é. Agora, pois, vemos apenas um reflexo obscuro, como um espelho. É esse texto mesmo. Mas então o veremos face a face. Agora o conheço em parte, então conhecerei plenamente, da mesma forma que eu sou plenamente conhecido. E eu termino, antes de passar para a pastora cantar, dizendo assim: louvado seja Deus, louvado seja Deus, porque nós podemos viver uma fé firmada, posicionada
com toda a força, firmada na rocha, crendo de todo o coração que aquele que colocou em nós o anseio pela eternidade é o nosso eterno, que deseja nos encontrar hoje e sempre. Amém? Que Deus abençoe você, pastora Kátia, depois eu volto.